Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o William Costa e hoje eu vou conversar com você sobre a história da hipnose. Bom, como eu já falei em vídeos anteriores, hipnose é algo natural do ser humano. Então você vai ter muitos registros que indicam a existência da hipnose através dos tempos. Só que assim, eu vou me dedicar aqui a falar sobre a hipnose a partir de um determinado ponto da história da raça humana, tá? Porque para trás disso eu não conheço a fundo tantas referências, tá? Mas eu consigo te conduzir a partir de um determinado ponto que eu acho que já é bem relevante, que tem sentido a construção da ideia de hipnose, do que é e do porquê que existem práticas hoje, as principais práticas que existem, tá? Então você vai ver que espalhadas pelo tempo, no mundo todo, não em determinado lugar, no mundo todo existem vários sinais, né, de que a hipnose existia. E aí, se você não assistiu o vídeo onde eu falo o que é hipnose, assista para você entender o porquê que eu estou falando isso, tá? Basicamente, vou te dar o exemplo do Egito. Existem alguns papiros encontrados em algumas tumbas demonstrando roteiros escritos que, que são muito parecidos com o que hoje a gente chama de roteiro hipnótico, sabe? Roteiros que induzem você ao transe hipnótico, né? Você tinha também em vários lugares do mundo templos do sono. Alguns deles, os principais que se referem à hipnose ou que dão a ideia de ser relacionados à hipnose, são templos que tinham finalidades de cura, né? Como na Grécia, por exemplo. Então, quando as pessoas entravam nesses templos do sono, por exemplo, eles tinham algum problema de saúde e, através do sono e das infusões que tomavam e tal, mas especialmente através do sono, eles curavam essas doenças, né? Então, assim, para iniciar um roteiro aqui onde eu posso te conduzir para entender a história da hipnose, ou os principais pontos, talvez, da história da hipnose, eu vou começar falando do Mesmer. Existe hoje uma corrente terapêutica chamada mesmerismo, que eu não vou aprofundar aqui também para explicar, mas ela inicia através de Franz Mesmer. Esse médico austríaco, ele teve vários experimentos, várias práticas buscando entender como que ele conseguia promover cura nas pessoas, uma vez que ele era médico, né? Como ele conseguiria promover cura por métodos não ortodoxos, né? Então, vou te dar um exemplo. Ele usava bastante ímã, né? Ele pensava, pô, se o ímã atrai um com o outro, talvez se eu colocar em cima de uma dor, no lugar onde dói, talvez ele tire a dor. Ele, ele fez vários experimentos, vários, não só com ímãs, esse é só um exemplo, mas ele fez vários experimentos e ele percebeu que vários deles iam funcionando e ele realmente praticava, ele promovia as curas dessa maneira não ortodoxa e durante muito tempo ele foi escorraçado dos lugares mesmo, tanto do próprio país quanto de outros países, porque como ele experimentava muita coisa, né? Ele tentava várias maneiras de promover cura, então ele não era muito bem visto no meio da medicina. Só que muitas coisas que ele fez eram muito relevantes, né? Então o Mesmer teve um papel muito forte, porque ao mesmo tempo que ele tinha esse monte de práticas, tinham algumas coisas que ele fazia que são muito congruentes com o trabalho que é feito na hipnose. Roteiros falados, gestos à frente dos olhos, toques físicos, induções por sugestão. Mas enfim, como eram muitas práticas, muitos testes, isso acabou sendo menosprezado mesmo, sabe? Então, Mesmer, durante muito tempo, na verdade, ele começou a ser respeitado mesmo depois que ele morreu, né? Então, durante boa parte da vida, ele foi escorraçado dos lugares porque
experimenta demais, acaba dando nisso, né? Acaba perdendo credibilidade. Ele não seguia uma corrente uma linha de raciocínio para que alguém falasse, nossa, essa linha de raciocínio do Mesmer é boa, ela cura, ela funciona. Não, ele queria cada vez mais aprender, entender, descobrir. Ele era um ótimo desbravador, um ótimo descobridor. E depois dele veio o James Braid, que foi quem deu o nome desse trabalho que nós fazemos hoje de hipnose mesmo. Foi ele que cunhou o nome hipnose. E aí ele percebeu, justamente fazendo essa menção aos templos do sono, né? Hipnose, hipnos vem dessa nomenclatura relacionada ao templo do sono. Só que o que aconteceu? Ele foi tratando como hipnose, hipnose, hipnose. As pessoas perguntavam por que, ele falava que era por causa do sono. Só que as pessoas percebiam que durante o transe elas conseguiam ouvir tudo, elas estavam presentes ali, então a mente delas não vagava, não saía do corpo, eles não apagavam por completo. E aí as pessoas começaram a descredibilizar o trabalho de hipnose. E aí James Braid falou, não, então é o nome que está me causando esse problema. Eu queria fazer uma analogia que deu certo por um tempo, mas não está dando mais. Aí ele mudou o nome para monoideísmo, que na verdade define muito bem qual é o trabalho da hipnose, né? É o hiperfoco, a hiperconcentração, o trabalho com expectativa, né? E aí não pegou. Foi um nome que não pegou, mas mesmo assim ficou registrado. Todo mundo que se forma em hipnoterapia ou faz algum curso de hipnose, seja de palco ou qualquer tipo de hipnose, sabe da existência do James Braid, sabe da existência dessa tentativa de troca de nome, porque foi algo relevante, né, para o tipo de trabalho que a gente faz e para que as pessoas conseguissem saber o que é isso, né? O James Braid também teve um papel muito importante porque ele fazia também, assim como o Mesmer, alguns testes, né? Não era tão exagerado quanto o Mesmer, mas ele fez alguns testes muito relevantes que fazia. Eu vou te dar um exemplo do teste da vela. Ele colocou uma vela na frente dos pacientes para que o paciente ficasse hiperconcentrado na chama da vela e ele tentou marcar para ver quanto tempo depois dessa concentração a pessoa entrava em transe hipnótico. E ele percebeu que era uma média de 3 minutos, mais ou menos, tá? Que ele foi testando, né? Coloca a vela um pouco mais para baixo do rosto, coloca a vela do lado, aí colocou a vela para cima. Ele percebeu que quando ele colocava a vela acima dos olhos, ao invés de 3 minutos, as pessoas entravam em transe em mais ou menos 30 segundos. Então foi uma contribuição muito grande para as pesquisas relacionadas à hipnose. E tem até uma curiosidade, quem pratica meditação, especialmente as meditações orientais, meditação hindu, aquela que trabalha com a ideia do terceiro olho, que vira o olho assim ó, para cima, une, né, a visão à testa, é exatamente o mesmo trabalho. Né? Existe uma fadiga ocular, uma fixação ocular, que induz você a entrar em transe. Por isso que se medita dessa maneira, colocando os olhos para cima, voltados para dentro. Existe uma ação neural que eu não vou entrar muito profundamente aqui agora, mas existe uma mudança de estado mental mesmo, tá? Existe um estado de consciência alterado nesse momento, tá bom? Mas enfim, não vamos entrar nisso agora. Então, o James Braid ele teve essa contribuição, essas duas contribuições muito grandes, tá? Esses testes que ele fazia e também essa questão dele ter cunhado o nome, tentado trocar e aí já tinha pego, já tinha ficado hipnose, tá? Depois tem o Sdale, James Sdale. E esse é legal, eu particularmente gosto muito da história do James Sdale, porque o Sdale foi o seguinte, ele teve uma carreira muito, muito forte na Índia, né? E ele era um médico que trabalhava com analgesia. Então, o que ele fazia? Ele chegou a realizar... Antigamente não tinha o traumatologista, né? O ortopedista. Né? Não era assim que era dividida a medicina. A medicina está super avançada hoje em dia, né? Mas antigamente não era assim. Então, você tinha um médico que era meio que o clínico geral, meio açougueirão, né? E o James Dale foi um médico que utilizou a hipnose para gerar analgesia, tirar a dor para poder realizar procedimentos cirúrgicos, para poder fazer com que o paciente
conseguisse sair do consultório sem tanta dor, mesmo sem precisar fazer nenhuma operação, mas com o poder da sugestão, fazer uma analgesia muito bem feita, diga-se de passagem. Então ele realizou muitas. Ele tinha uma prática muito intensa com relação à analgesia, é tanto que existe um termo vulgar, né, na hipnose chamado coma hipnótico, que é o estágio de maior aprofundamento na hipnose, né, maior relaxamento, digamos assim, na hipnose. Que aí deram o nome desse coma hipnótico de estado Dale, né? Então, quando uma pessoa, a gente vai pedindo para aprofundar, relaxa, relaxa. Se ela começou a relaxar e não está voltando, não está respondendo aos meus estímulos, esse estado eu vou chamar de estado Dale, e o Sdale foi um dos hipnólogos que conseguiu entender como fazer essa pessoa naturalmente, sem nenhuma preocupação, voltar voltar a responder os estímulos também. Então tem uma contribuição muito grande o James Dale, por conta disso. Que já desmistificou a ideia também de que se dorme, de uma vez por todas, porque não dorme, e desmistificou a ideia de que você apaga. Ah, eu não sei o que está acontecendo. Não, você só relaxou e quase dormiu. Se você entrar nesse estágio muito próximo do sono, eu consigo te retornar e você continua respondendo a estímulos tranquilamente, tá? Depois disso, eu vou dar um salto na história e falar sobre o Charcot. Mas se você está assistindo pelo Instagram, esse vídeo vai acabar aqui agora. E eu quero que você vá até o YouTube e busque saber o resto do vídeo, que você conheça o resto do vídeo, tá? Bom, e o Charcot, quem foi o Jean Charcot? Foi um médico muito respeitado na França. E ele tem passagens muito icônicas, muito importantes, tanto na medicina em si, né? Ele teve alunos muito importantes, né? Parkinson foi aluno dele, Tourette, né? Da síndrome de Tourette, né? O pessoal fala. O Parkinson, que conhecido pelo mal de Parkinson, né? E, enfim, são dois dos alunos que contribuíram muito também para a medicina. E o que acontece? O Charcot ele foi um médico muito respeitado na França porque ele era um neurologista, ele tinha a especialidade de lidar com a neurologia e com as demandas da atividade de neurologia, né? Então ele entendia muito bem como funcionava um cérebro. Ele contribuiu muito para as pesquisas de neurologia, também trabalhou muito com analgesia, mas ele trabalhou muito mais ainda com os ataques de histeria, né? Ele percebeu que pelas induções ele conseguia diminuir e em alguns casos até solucionar questões relacionadas à histeria na França. E, muito curiosamente, Charcot foi professor do pai da psicanálise. Ele foi professor de Freud. Charcot, ele teve ele teve várias contribuições. Ele foi alguém realmente muito relevante para medicina e para hipnose. Ele tem o toque de Charcot, que é uma técnica muito utilizada em religiões, né? Você vai ver religiões afro-brasileiras usando, você vai ver igrejas evangélicas, você vai ver várias correntes religiosas usando o toque de Charcot como uma técnica, às vezes empiricamente, às vezes não teve nenhum tipo de ensinamento, e às vezes sendo utilizadas com conhecimento mesmo, tá? O que é o toque de Charcot? É uma técnica que, no fim das contas, tá? Toca-se na cabeça da pessoa e ela cai para trás desacordada, não é desacordada, ela cai em transe, né? É muito comum, você vai ver. Enfim, se você procurar na internet, você encontra bastante coisa com relação a isso, tá? Mas o Charcot, acho que a principal contribuição que eu vejo na história da hipnose
a forma com que ele ensinou o Freud. O Freud, ele foi um aluno bem medíocre de hipnose, tá? Ele não foi um bom hipnotista. Ele mesmo, no fim da vida, reconheceu isso. Ele escreveu uma, uma nota que falava justamente isso. A hipnose é uma terapia válida, sim, eu não me adaptei bem a ela. Pouca gente tem acesso a teve conhecimento dessa nota, mas ela existe, você pode procurar, que você vai encontrar. Então, assim, muita gente que hoje é psicanalista abomina a, a hipnose porque pensa, e o jargão é esse, tá? Se se o Freud largou da hipnose, então eu também não vou fazer porque não é bom. Se Freud, que é o pai da psicanálise, largou, então o que significa que não é bom. Quando na verdade o próprio Freud reconheceu no fim da vida que hipnose funciona sim, é útil sim, mas ele não teve boas práticas e tá tudo bem, sabe? Eu acho que o cara já era suficientemente bom para ser o gênio criador da psicanálise. Então, uma coisa não interfere na outra, né? Você vai ver, por exemplo, a principal técnica da psicanálise, né? Que é as livres associações, para mim é bem parecida com hipnose. Para não dizer que é hipnose, mas tudo bem, não vou me meter, não quero nenhuma discussão, né? Mas na minha visão, aquilo é hipnose. O cara deitado no divã olhando para cima, permitindo que a mente dele vá onde ela quiser. Depois de Freud, de Charcot, a gente tem Dave Elman. E o Dave Elman foi um cara extremamente importante para a hipnose. O Dave Elman, primeiro que ele foi um especialista de induções rápidas. Você via aí, quando a gente fala de Freud, por exemplo, Freud, quando hipnotizava, ele demorava 1 hora para colocar uma pessoa em transe. 1 hora, né? Sendo que a gente percebeu aí que tem técnicas de indução que demoram 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos para colocar a pessoa em transe. Pô, de 30 segundos para 1 hora é uma diferença muito grande. O Elman desenvolveu, ele tem inclusive um script, um roteiro, né, um protocolo de Dave Elman para colocar uma pessoa em transe, que aí utiliza várias técnicas, não só linguísticas, mas também táteis, para colocar a pessoa em transe. São várias. Então, Dave Elman ele teve realmente uma contribuição muito grande, muito maior, inclusive, do que eu estou falando aqui. Eu estou colocando aqui um ponto chave, né? O Dave Elman ele foi a principal contribuição dele foi as induções rápidas, mas você vai notar que Dave Elman ele é lembrado por vários e vários outros motivos que eu vou dividir com você em outros vídeos mais para frente, tá? E assim como Dave Elman teve uma contribuição muito forte, muito importante para a hipnose, Milton Erickson, o senhor, o doutor hipnose, também teve uma contribuição incrível, tanto que ele depois foi estudado pelos criadores da PNL, o Richard Bandler e o John Grinder. Eles precisavam entender e modelar o comportamento e as técnicas de Milton Erickson. Demorou, mas conseguiram listar muita coisa do que o Milton Erickson fazia, mas basicamente o que acontece? Eu acho que o Milton Erickson foi um dos caras que mais contribuiu assim para a hipnose, porque primeiro, ele desenvolveu a ideia de que a terapia ela pode ser sob medida para cada uma das pessoas. Você pode ter duas pessoas que têm medo de barata, só que o motivo do medo de barata da primeira pode ser diferente do motivo do medo de barata da segunda. Não adianta tratar igual as duas, porque o tratamento vai ser melhor para uma do que para outra. Sendo que eu posso ter o mesmo nível de eficácia para as duas. Então, eu não tenho por que me amarrar a um script, um protocolo, tá vendo? Diferente de Dave Elman, que foi incrivelmente bom em desenvolver os protocolos e as técnicas de indução rápida. O Milton Erickson não. Primeiro que ele não tinha nem força física para fazer
muitas das induções da hipnose, né? E segundo que o Erickson ele tinha uma capacidade de raciocínio linguístico absurdo. É tanto que o Erickson ele tem ele tinha uma forma própria, né, de induzir a pessoa ao transe. Muitas vezes o transe que nem levava a pessoa a fechar os olhos, ela de olho aberto se mantinha em transe. Então é por isso que tem hoje o que a gente chama de hipnose conversacional, que é uma hipnose muito relevante, muito eficaz no meio da hipnose terapêutica. E você tem a hipnose ericksoniana, que é totalmente pautada na forma como Milton Erickson se comportava, né? Modelada em Milton Erickson, tá? Enfim, você tem vindo de Erickson muitas contribuições linguísticas, por isso que a PNL foi atrás dele, né? Os criadores da PNL foram atrás dele, porque se eu consigo criar esse modelo linguístico na programação neurolinguística, né, a PNL, então eu consigo colocar as pessoas em transe utilizando PNL, né? Você vai perceber que então isso abriu uma forma de trabalhar com a terapia de um jeito muito personalizado, sem tantos roteiros, tá? Muito rico em ferramentas e com poucos roteiros. Dave Elman já tinha escrito, né, sobre como trabalhar com a hipnose de maneira terapêutica, né? Escreveu livros e tal. Mas Milton Erickson veio com essa proposta de não ser linear, não ser engessado, não seguir protocolos. E é legal porque, assim, uma curiosidade, o pessoal da PNL foi procurar, né, o Erickson por quê? Quando eles ficaram sabendo que tinha um cara, o doutor hipnose, que ajudava as pessoas contando histórias, isso já é super intrigante. Só que aí foram perguntar, pô, mas como é que eu consigo falar com ele? Uma das pessoas que indicou o Erickson falou assim, olha, o cara é tão bom, que a última pessoa que eu ouvi dizer que foi enviada até ele para conhecê-lo, voltou sem lembrar o que tinha feito lá. Ou seja, o cara já botou ele em hipnose e já apagou o que foi feito pela própria indução. Então era alguém que tinha esse lado muito intrigante, muito disruptivo para a época, né? Nós estamos falando aí de década de 70. Então, quando eu falo de Milton Erickson, eu estou falando de uma contribuição muito inovadora, tá? Eu já não dependo mais da fisicidade, do toque físico, de puxar o cara e fazer a indução pelo susto, né? Eu tenho uma hipnose muito mais elaborada, tá? E aí, como última personalidade da história da hipnose, eu vou falar do meu professor, Marco Narciso. O Marco Narciso, ele, na minha opinião, a maior contribuição do Marco Narciso é colocar nessa ideia de terapia personalizada uma otimização desse processo, que ele mesmo chama de terapia super breve. Eu sou aluno do Marco Narciso e uma das principais técnicas que me deixou super intrigado, que eu amei aprender no curso dele, foi justamente a técnica, uma parte das técnicas da constelação familiar. Então você aliar a constelação familiar, as declarações, por exemplo, da constelação familiar ao processo de hipnose clínica, de hipnose terapêutica, é como um tiro de bazuca, sabe assim? É uma coisa muito impactante. Primeiro que o raciocínio terapêutico que ele emprega na terapia super breve é um raciocínio muito útil. Eu acho que essa é a palavra, útil. Só que quando ele coloca esses elementos como a constelação, deixa a coisa muito mais especial. Enfim, procurem Marco Narciso, é um incrível profissional. Aqui em São Paulo ele leciona em vários lugares, mas ele, pelo que eu sei, ele leciona por todo o Brasil. Enfim, vale a pena conferir, tá?
E eu vou ficando por aqui, eu não vou me alongar muito sobre a história da hipnose não, porque eu acredito que seria injusto tentar colocar todos os nomes relacionados a isso nesse vídeo, porque eu não conseguiria. Essa que é a realidade. Nós temos muitas e muitas contribuições para os estudos de hipnose, mas eu acho que eu não conseguiria ser justo de colocar todas elas no conteúdo. Primeiro que esse vídeo ia ficar muito mais longo do que já está bem longo, mas ele ia ficar muito longo, muito maçante e não ia contribuir tanto com você, tá? Eu espero que com o primeiro vídeo que eu fiz sobre o que é hipnose, com esse e com os próximos, você consiga entender um pouco melhor a ideia do que é feito num processo de hipnose terapêutica, especialmente, e por que ela pode ser tão relevante como ferramenta num processo terapêutico, um processo de autoconhecimento. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, em passar por um processo desse, você pode entrar em contato. Lembre-se de curtir esse vídeo, de compartilhar se você realmente acha que ele pode ser construtivo para alguém. Eu vou passar a dividir com você aqui algumas experiências práticas para você ver o quão legal é isso. Provavelmente virão aí filmes de experiências, tanto na rua quanto em eventos. Então fique ligado que vai ter bastante novidade muito legal com relação a isso. Se você realmente gosta disso, já curte, já se inscreve no nosso canal. E aos pouquinhos a gente vai dando mais e mais conteúdo para você se inteirar do assunto. Um abraço.